gostaria de deixar claro, uma das coisas que tem me movido àquilo que eu vou falar hoje, que eu vou trazer para os irmãos, é a leitura desse livro, que eu gostaria de recomendar, né? Os irmãos da minha igreja sabem que eu adoro falar de livros, e de recomendar livros. Qual a missão da igreja? É um livro da editora Fiel, e o subtítulo dele é Entendendo a Justiça Social e a Grande Comissão. Então, qual a missão da igreja? Os autores são dois autores, o Kevin DeYoung e o Greg Gilbert. O Greg Gilbert, ele faz parte da missão 9 Marcas, né? Que fala sobre resgatar aí quais as verdadeiras marcas, quais as marcas da igreja, né? Quais as marcas de uma igreja saudável. É um livro que eu tenho me apaixonado por ele, tem chamado a atenção, tem me despertado e me levado a ter diversos insights a respeito do plano de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de compartilhar apenas uma parte hoje com a igreja. Para começar, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias, um texto muito conhecido e eu creio bastante claro sobre a igreja, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Eu gostaria de começar a partir dele. 1 Pedro 2,9. Eu gostaria que todos lessem, nós fizéssemos uma leitura em uníssono, todos juntos, deste versículo, apenas esse versículo. Todos acharam? Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Acabou? Vamos embora? Falamos da igreja, da missão da igreja. Pedro, ele é muito claro nesse texto. Ele fala que nós somos uma raça eleita, um povo especial, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele diz o objetivo da igreja, que está em proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria que você observasse algumas coisas. O que nós precisamos saber a respeito da igreja? Quando falar de igreja, na verdade, se desse aqui um curso de eclesiologia, nós precisaríamos aí de vários dias. E quando o pastor Felipe me convidou para esta tarefa, e eu lembrei, até conversei com ele sobre isso, de um livro, tem um livro sobre a igreja, agora me fugiu o autor. Como? Não, aquele antigo do Kuyper, não é? O corpo glorioso de Cristo. São simplesmente 53 capítulos. É um ano de estudo sobre a igreja. Comentei inclusive com o pastor. E realmente há muitas coisas a falar a respeito da igreja, do seu dia a dia, da comunhão, do seu resgate, mas eu creio que há um aspecto que tem sido extremamente abandonado, ou em que a grande maioria dos cristãos está perdido nesse sentido, que é justamente qual é a missão da igreja. Na verdade, eu creio que nós temos hoje, falando de igreja de um modo bastante generalizado, uma crise de identidade. Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? As associações, as sociedades, as organizações, elas têm lá as suas metas, a sua missão. E por que nós estamos aqui? E a grande maioria dos cristãos fica muitas vezes se degladiando, procurando motivações para a sua existência. E eu creio que isso se deve em grande parte porque nós abandonamos as motivações bíblicas, ou achamos que elas são muito pequenas e queremos ir além daquilo que Deus determinou para que a sua igreja de fato fizesse. Nós queremos que o escopo ou a dimensão do trabalho, da missão da igreja seja
pautada por ideias mais humanistas do que, de fato, o que a Bíblia nos ensina sobre essa necessidade, esse mistério. Eu gostaria que hoje pensar um pouquinho qual é, de fato, a missão da igreja. Veja que, quando eu falo aqui de uma crise de identidade, nós temos visto e acompanhado, talvez os irmãos conheçam algumas propostas. Ao analisar, por exemplo, Gênesis 12, de 1 a 3, você já deve ter ouvido isso de alguém, mas vamos lá o texto. Você conhece esse texto muito bem, eu sei disso. Gênesis capítulo 12, de 1 ao 3. Que registra o seguinte, acompanhe. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E alguns autores olham para isso e dizem, não, a igreja, ela tem uma função, ou uma missão, de abençoar as nações. Ela deve ser, então, ela é o instrumento de Deus para levar as bênçãos do reino. Então, a cura, uma vida melhor, ela vai consertar o mundo. Mas será que é disso que Moisés está falando aqui, quando ele registra esse texto a respeito de Abraão? Um outro texto muito usado, Lucas capítulo 4. Eu vou me ater a esses dois apenas. Versículos 16 a 21. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou aqui Jesus, num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui, Jesus ele cita, como o próprio texto diz, um texto do capítulo 61 do profeta Isaías. E algumas pessoas dizem: olha, aqui está. Jesus ele veio para libertar os cativos, para evangelizar os pobres, ele veio para dar vista aos cegos, ou seja, cura. Em cima desse texto justificam as famosas teologia da libertação, ou outras teologias muito parecidas que têm surgido hoje em dia no meio evangélico. Mas será que é disso que Jesus estava falando aqui? Será que é disso que Isaías estava falando quando ele escreve? Vamos lembrar que o capítulo 61 de Isaías, embora escrito cerca de 100 anos antes do exílio babilônico, ele falava aos homens que estavam no exílio, e ele falava da restauração. Dê uma olhada no texto. Isaías, capítulo 61. E observem o verso 3, que está no contexto. Nós falamos do versículo. Jesus cita os versículos 1 e 2. Mas observem o verso 3. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado,
a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele está falando de uma cura de enfermos, ele está falando de libertação de presos da cadeia? Não, ele está falando da restauração de Jerusalém, ele está prometendo a restauração para aqueles que estão cativos. Há uma promessa de alegria, de transformação daquela realidade de tristeza e de luto que havia, e que muitos daqueles que estavam ali no exílio já costumavam a entender que era algo final, que Deus tinha se esquecido deles. Mas alguns autores olham para esse texto e falam, não, veja, isso aqui exemplifica, Jesus veio para um plano de transformação da sociedade, e nós somos, na sociedade, falando, secularmente falando, entendam-me, falando de forma terrena, e nós somos agora instrumentos para operar, ou cooperar com Ele, nessa transformação da sociedade. Só que eu acho interessante, que esse mesmo Jesus, nós estamos em Lucas, né? Eu fui ao texto de Isaías, que foi aquilo que ele citou, mas nós estamos em Lucas, que o próprio Jesus, num outro momento, eu gostaria de fazer a leitura lá em João, capítulo 12. Quando Maria, irmã de Lázaro, unge os pés, e ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro e unge os pés de Jesus. E aí então, um dos discípulos, muito apegado à justiça social, à distribuição, à questão de ajudar os pobres, Judas Iscariotes, alguém nem um pouco pretensioso, ele diz assim, por que, verso 5, observe, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E que Jesus disse, olha, é verdade, essa é a nossa missão, nós vamos ir e ajudar os pobres. Foi isso que Jesus disse? Foi? Verso 6, aliás, verso 7, Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se o objetivo de Jesus realmente era apenas fazer algo para impactar a sociedade, se esse era o objetivo que deve ser o molde para a igreja, parece que há algo errado aqui. Então eu gostaria de, nessa noite, irmãos, perguntar será que é isso mesmo? Alguns têm defendido que a igreja tem que ser um canal de cura para as pessoas enfermas. Outros têm defendido que nós somos cooperadores de uma obra restauradora que visa manter a esperança até a volta de Cristo. Outros ainda defendem que nós estamos aqui com o objetivo de tornar o mundo mais correto. Nós, a igreja, somos separados por Deus para transformar o mundo e torná-lo mais correto. Mas será que é disso que a Bíblia fala? Vejam, irmãos, eu não estou indo contra, e eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu não sou contra que a igreja deva ser instrumento, sim, de justiça social. Na medida em que ela tiver oportunidade, ela deve fazer bem, ela deve vestir aqueles que estão nus, ela deve atender aqueles que estão famintos, ela deve cuidar daqueles que estão enfermos, orar e interceder por eles. Eu não tenho dúvida disso, eu não estou dizendo que isso não é a função da igreja, ou que isso não faz parte da igreja. Aliás, é isso que Tiago afirma, e que João também afirma na sua carta, que nós não podemos chegar e dizer para as pessoas, vão em paz, sendo que elas estão com fome e com frio. E Tiago chega a afirmar que as nossas obras, elas mostram, testemunham da nossa fé, e que a fé sem obras é morta. Eu não estou dizendo que a igreja não possa
e não deva atender as pessoas, em certo sentido, ser, em caso haja oportunidade, ser um meio de bênção material para as pessoas que nos cercam. Não, isso é fato. O grande problema é que isso é a missão da igreja. É para isso que Deus nos chamou, para que nós fôssemos aqui um lugar, uma associação que suprisse as pessoas. Para que isso? Eu me lembro que uma vez eu estava em Itajaí e nós tínhamos eu era pastor de uma congregação, mas essa congregação tinha um ponto de pregação. Engraçado isso. Na congregação, nós tínhamos um trabalho na casa de uma irmã que frequentava aquela congregação, num bairro muito pobre da cidade. E essa irmã era muito simples, a família dela, e nós tínhamos assim os vizinhos que vinham àquela reunião na casa dela. E um dia eu, movido das melhores intenções, fui procurar a prefeitura. A minha ideia era, vamos fazer aqui um grande cadastro das pessoas e vamos cooperar com a prefeitura para ajudarmos essas pessoas. Enquanto cooperamos, a gente fala do Evangelho. Eu procurei a assistente social e disse assim: olha, pastor, tenho que dizer uma coisa para dizer. Nós já fazemos o trabalho, e quanto mais o senhor quiser fazer, o senhor vai apenas atender pessoas que são profissionais de pegar a cesta básica. Existem pessoas que vão à prefeitura, vão ao vereador, vão nas igrejas, não uma, duas, três, e eles vivem de cestas básicas e até revendem isso. Então, não é uma boa intenção. Eu pus minha violinha no saco, né? Voltei lá para a congregação, meio frustrado na época. Mas a grande questão é, qual era a minha ideia? Vamos fazer a justiça social e, enquanto fazemos a justiça social, nós vamos evangelizando. E essa é a ideia de muita gente. Ou seja, o que é o principal? O que está na frente? O que está como primeiro ato? Ajudar as pessoas. E aí, em havendo oportunidade, nós falamos de Cristo. Você não vê nenhuma inversão aqui? Você não vê nenhuma troca? A grande questão, queridos, é que a igreja, ela até pode, em muitos casos, amenizar o sofrimento. Ser instrumento de Deus para amenizar o sofrimento. Mas essa não é a missão da igreja. Esse não é o objetivo principal da igreja. Para a gente entender o objetivo principal, nós temos que entender o que Deus quer do homem. O que Deus quer que nós façamos. E para que a gente entenda isso, nós temos que entender a história da humanidade. Não sob a nossa perspectiva, não sob a perspectiva humanista, que tenta aí traçar uma série de acontecimentos ao acaso para justificar a nossa existência, mas do ponto de vista daquele que criou todas as coisas, o nosso Deus. E o centro da história, a base de toda a história, nós devemos começar, é justamente pelo ponto alto da história, a plenitude dos tempos. E onde é que é a plenitude dos tempos? Na história bíblica. Está na vida de Jesus, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo vai para lá. E quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós entendemos isso. Aliás, foi isso que aqueles discípulos que estavam viajando para Emaús não entenderam. Foi isso que Jesus lhes mostrou, que toda a história da humanidade registrada nas Escrituras apontava de forma inequívoca para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Você tem dúvida disso? E nós precisamos entender a história da humanidade a partir disso, a partir de Jesus. Eu gostaria de hoje, caminhando, não vou falar da igreja, porque para mim a igreja, na verdade, ela começa no Antigo Testamento. Todos os servos de Deus
do Antigo Testamento, toda a linhagem do povo de Deus, desde os primórdios até Jesus Cristo, era uma igreja de Cristo. Não era diferente de nós. Como nós hoje somos o Israel de Deus. Embora algumas pessoas estranhem e não gostem muito dessa designação, mas eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Nós somos o Israel de Deus. O povo de Deus, os filhos, os descendentes de Abraão. O povo bendito de Deus. E nós vamos entender a história da igreja a partir do seu ápice, a partir da vinda, da plenitude dos tempos em Jesus Cristo. Eu gostaria de dividir a história, olhando para Jesus, em 4 tempos, 4 atos. O primeiro ato, sem dúvida nenhuma, é aquele que está registrado em Gênesis 1 e 2. E o que está registrado em Gênesis 1 e 2? O ato da criação. Sem dúvida alguma, a criação ela tem algumas coisas importantes a serem vistas. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, verso 28, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que já esteja pela terra. No capítulo 2, nós temos um novo relato da criação. Na verdade, nós temos 2 relatos da criação, não é isso? Um primeiro que detalha e mostra como Deus criou cada parte do mundo que nós vivemos, culminando com a criação do homem à sua imagem e semelhança. Na segunda narrativa da criação, ele fala da criação já focando num personagem específico, que é o homem. Verso 4 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Eu gostaria de pular agora. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e para o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é importante na criação? Bom, sem dúvida alguma, saber que Deus é criador de tudo é muito importante. Mas o que é importante para nós, para a expectativa ou para a direção que nós queremos dar ao nosso estudo, olhar aqui na criação. Eu gostaria de dizer assim: Deus criou o homem com a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não há dúvidas que o homem, ele é o ápice, a coroa da criação. Se você pegar o Salmo 8, ele vai falar
dessa beleza da criação e da grandiosidade do homem. Alguns autores têm dito assim: não, o homem é apenas uma parte da criação. Não, ele não é. Havia um objetivo. Deus criou o homem para desfrutar dele, para adorá-lo, para glorificá-lo e para conviver a partir com ele e desfrutar da sua glória. Não é isso que nós aprendemos desde criança? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós não podemos perder isso de vista. O homem foi criado para a glória de Deus, para glorificá-lo. E ele foi colocado como gerente da criação. Ele é o mordomo de Deus, aquele que cuida da criação em nome de Deus. Toda a criação aponta para este quadro, um quadro de comunhão entre Deus e o homem sendo agora o seu gerente de tudo aquilo que foi criado. Essa é a expectativa, essa é a colocação bíblica. Foi para isso que nós fomos criados. Deus apenas impôs um limite ao homem, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você parou para pensar? Esses dias eu estava... tem um jovem que tem frequentado a minha igreja, jovem não, um adolescente. Ele tem uma mente bastante complexa, bastante difícil. Rafael que o diga. Eu coloquei ele aos cuidados do meu irmão Rafael, né? E ele diz assim: mas por que Deus não dá uma segunda chance para as pessoas? Quem morrer vai para o inferno ou para o céu? Não tem segunda chance? Por que Deus puniu o homem por causa de uma árvore só? Então é um adolescente ele está lá, tem frequentado, tem vindo, mas ele não aceita as proposições. Ele tem uma ideia já, algumas influências que você percebe. E talvez alguém já deve ter perguntado para você, ou você mesmo perguntado: por que Deus puniu o homem de forma tão séria por causa de um fruto? Você parou para pensar nisso? E eu estava lendo um livro que me abriu a mente para isso. O homem, Deus deu autoridade para ele sobre toda a sua criação, não é isso? Não é isso que nós lemos aqui? Quando ele diz aqui no capítulo 1 ainda, ele vai dizer assim: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que rasteja, né? Sujeitai a terra. Mas o homem precisava saber que ele não era dono de tudo. Ele só estava sujeitando a terra porque ele estava fazendo isso em nome de Deus. E então Deus impôs um limite a ele. E Deus disse: olha, nessa árvore não. Porque quem manda em tudo isso aqui, o dono disso tudo sou eu. Você é meu gerente. E você vai até aqui. Daqui você não passa. E qual foi o grande pecado do homem? Ele quebrou a confiança. Na verdade, ele quis ir além do seu limite. Se você prestar atenção, é o que todo homem tem feito desde o Gênesis até hoje. Ele quer ir além. Deus me mandou ir até aqui. Não, mas eu não vou até aqui, eu quero mais. Eu quero ter mais daquilo que me foi confiado. Eu gosto muito, estava lendo esse texto, me lembrando de José. Porque quando José é tentado pela mulher de Potifar, o que ele fala? Todas as coisas me foram confiadas. Eu tenho autoridade sobre tudo que pertence ao meu Senhor, exceto sobre a sua esposa. Vejam a compreensão de José. Eu tenho um limite, porque eu tenho uma autoridade enorme, mas essa autoridade ela é exercida sob uma autoridade maior. José, o crente José, tinha visão desse limite, mas a grande maioria da humanidade não as tem. E é por isso que os homens lá, logo após o dilúvio, se reúnem e dizem: vamos construir uma torre que chegue até os céus,
para que seja notório o nosso nome sobre a terra. Queremos ser importantes. E você pode aplicar isso a tantas coisas que os homens fazem até o dia de hoje, as notícias que você ouve, o poder que as pessoas pretendem ter. Mas Deus expôs o limite, isso estava na criação. E quando o homem cai, e o segundo ato é a queda, ele quebra essa confiança. Ele invade o quarto do seu Senhor, ele invade a intimidade do seu Senhor, ele vai além daquilo, porque ele quer tudo para ele. E a queda é justamente essa falta de compreensão dos seus limites. E é por isso que Deus pune o homem com uma pena tão pesada, impedindo ele de ter acesso agora à árvore da vida, colocando uma espada flamejante a guardar o caminho da árvore da vida, impedindo ele de ter acesso a Deus, a um rompimento. A morte foi prometida, o texto era: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E nós vemos claramente que não era a morte física que Deus estava prometendo, mas era a morte espiritual, era a separação, era o rompimento que não dava mais direito ao homem ter acesso aos privilégios de Deus, à presença de Deus. Segundo ato, a queda coloca o homem na condição que está, um homem que não tem mais acesso, não tem direito, ele não tem condições de estar na presença de Deus, ele não pode mais viver na presença de Deus. Mas Deus não deixa o homem sem uma resposta, não é assim? O que está escrito em Gênesis 3,15? Você deve saber de cor, mas eu gostaria que você lesse comigo. Achou? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, ele fala das consequências da queda, dessa inimizade entre a mulher e a serpente. Ele vai falar que a mulher agora, ela desejará ardentemente ter domínio sobre o homem, e não vai ter essa disputa que acontece por séculos e séculos. Mas ele diz assim: essa inimizade vai ser rompida por aquele descendente. E Paulo diz que o descendente era o filho, que vai pisar a cabeça da serpente. A promessa da redenção é dada no momento da queda. Então ela começa a ser esclarecida em diversos textos a partir da Bíblia. Então veja, primeiro, que esse é o primeiro ponto. Deus criou o homem para conviver com ele, glorificá-lo e desfrutar da presença dele, para viver na presença de Deus. Segundo, o homem rompe a confiança, ele deseja mais, ele vai além dos seus limites, e ele é punido por isso, e agora ele não tem mais lugar na presença de Deus, e nem mais domínio que ele queria ter sobre a terra. A terra não vai dar mais livremente a ele os frutos, ele tem que derramar o seu suor, lavrar a terra, tem que conviver com espinhos, cardos, abrolhos. Aquilo que antes era prazer, agora é dureza, é difícil. Mas Deus aponta para uma redenção. E a partir de Gênesis 3,15 até o final do Antigo Testamento, Deus começa a falar desta redenção em Cristo Jesus. Ele fala dela no texto que nós já lemos, quando ele chama Abraão, promete-lhe uma terra. Ele fala desta redenção quando
ele fala a Moisés, ele fala a Davi, quando Davi agora ele fala que o seu rei, ele fala de um reino. E nós sabemos que quando ele fala do reino davídico e do herdeiro do trono de Davi, ele aponta para Jesus Cristo. E finalmente nós nos vemos diante da história de Jesus a cumprir essa redenção. Isaías, que é o mais neotestamentário dos livros do Antigo Testamento, você concorda comigo? Eu quero dizer isso, um livro do Antigo Testamento que tem, alguém diz que é o Evangelho do Antigo Testamento. Ele vai falar de um rei, e ele fala disso no capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No capítulo 11, ainda Isaías, ele afirma: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será como o cinto nos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Percebam que aqui ele fala deste tronco de Jessé, e fala dele como alguém que reina. Não é isso de um rei? Não é a figura de um rei, alguém que julga, alguém que cuida. Isso é rei. O Salmo 2, eu quero ler mais um texto em Isaías, mas antes disso gostaria de ler o Salmo 2. Salmo de número 2, que diz assim, verso 8. Aliás, vou começar lendo nos versos 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. De quem está falando? De um rei. Mas quando nós chegamos em Isaías capítulo 53, nós percebemos que esse mesmo rei, ele não viria para reinar materialmente sobre o mundo. Não é isso? Aliás, essa é a expectativa dos fariseus e até mesmo dos discípulos. Afinal de contas, quando Jesus estava com eles ali no Monte da Ascensão, eles perguntam: Senhor, é agora que hás de restaurar o reino a Israel? Essa é uma expectativa terrena. Mas quando nós olhamos para Isaías 53, nós vemos que esse rei era diferente do que os fariseus, os judeus esperavam. Ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
No final desse texto, verso 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores intercedeu. Que texto tremendo! E aí nós olhamos que agora há um rei prometido que vem para redimir. E quando nós alcançamos então o Novo Testamento, e nós começamos a ler as primeiras páginas do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 19. José, já sabendo da gravidez de Maria, diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A redenção sendo concretizada na vida de Jesus Cristo. Qual era a missão de Jesus? Cuidar das pessoas, sarar, curar todos os enfermos, tirar os pobres da pobreza, libertar as pessoas que estavam presas injustamente. Era essa a missão de Jesus. Sim, ele, na medida em que ele caminhava, ele cuidou pontualmente de um e de outro que necessitavam dessa ação dele. Mas Jesus, desde o seu nascimento, ele veio com um propósito principal. Qual que era? Ele salvará o povo do quê? Da pobreza? Da enfermidade? Salvará o povo dos pecados deles. A grande questão é que Jesus então consuma essa obra. E como é que ele consuma a obra? Alguém já disse que os evangelhos não são a história de Jesus. É a história da obra de Cristo, da salvação na cruz, com um grande prefácio. Porque todos os evangelistas, eles fazem com que a história de Jesus caminhe para o seu ápice. E o ápice da história de Jesus está na cruz, na sua morte. A ponto, isso era tão importante para a igreja, na igreja primitiva, que Paulo afirma na sua carta aos Coríntios, que ele deseja saber entre os coríntios apenas a Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, eu não quero ir a vocês com sabedoria de palavras. Vou a vocês com Jesus Cristo e esse crucificado. É isso que eu me proponho saber entre vocês. Isso é que é importante saber. Todo o evangelho então aponta para onde? Para a cruz, para a consumação de todas as coisas. A criação, a queda, a redenção em Cristo e a consumação. E agora Jesus, antes de subir aos céus, o que ele faz? Mateus capítulo 28. Você pode pegar Lucas ou então Atos 1:8. Ele vai dizer
verso 18 a 20, do capítulo 28 de Lucas, de Mateus, desculpe-me, de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual era a comissão? Ide, vamos sair agora e vamos restaurar a sociedade a um padrão divino. É isso que Jesus propõe. Os homens deveriam sair para mudar as estruturas sociais e fazer com que elas refletissem aquilo que Deus queria. Claro, você pega, alguns autores têm olhado para não só o Decálogo, mas todas as leis descritas nos livros do Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e dito assim ali, visto ali um grande compêndio de leis que, se fossem seguidas, trariam benefício. E agora então a função esse é o princípio divino de governo, de relacionamento. Esse é o código de ética, é o código civil que nós devemos seguir. Mas é isso que Jesus manda fazer? Não. Jesus agora manda aqueles homens que o seguiam, e não só os seus apóstolos, mas todos os seus discípulos, todos aqueles que estavam com ele, estavam acompanhando desde o princípio, que eles fossem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e fazei discípulos. Então, quando nós pensamos em igreja, e eu dei toda essa volta, me perdoem por isso, nós temos que pensar no objetivo de Deus para nós. Ser igreja não é apenas fazer parte de um grupo de pessoas que tem lá a sua organização, suas causas locais. E olha que eu prezo muito a nossa organização presbiteriana, eu gosto das sociedades internas. Eu sou algum ainda dos pastores que ainda defendem a sociedade interna, porque tem muitos pastores que não defendem mais. Mas nós não podemos pensar na igreja apenas como um lugar onde nós temos uma organização presbiteriana com um conselho formado de presbíteros eleitos, um pastor eleito ou convidado. Nós não podemos pensar na igreja apenas como uma instituição com regras, onde nós contribuímos com os nossos dízimos, nossas ofertas, que tem as suas necessidades locais, a ajuda aos mais pobres, e que desenvolve um trabalho semanal, onde de quarta-feira ou de quinta, dependendo da igreja, o pastor dá um estudo sobre a Bíblia. No domingo nós temos o culto, a escola dominical. Nós temos que pensar na igreja como algo muito maior do que isso. Nós vamos pensar na igreja como aquela que agora, sendo chamada do mundo, sendo eleita na eternidade, agora chamada para conviver, compartilhar, ela vai falar de como um homem pecador pode viver na presença de um Deus justo. Essa é a grande resposta. Esse é o grande objetivo. Afinal de contas, nós somos criados para desfrutar da glória de Deus. Nós não dissemos isso? O pecado tirou isso da humanidade. Deus conduziu a história da redenção, culminando em Cristo, para restaurar os homens a esta condição. E agora, compromissa ou chama a igreja, direciona a igreja para ser o seu instrumento de reconciliação dos homens com Ele. É essa a grande missão da igreja. Nós somos os instrumentos de Deus. Na verdade, Ele nos manda testemunhar. Os discípulos deveriam testemunhar da experiência que tinham tido com Cristo, e testemunhar do perdão dos seus pecados, e agora levar esta verdade ao mundo, que somente em Cristo, somente naquele que veio, o Rei que veio para sofrer e morrer por nós, e sobre
sob o reinado dele, é que nós teremos novamente a comunhão com Deus. Foi por isso que o véu, um véu de cerca de 20 metros, não era um véu fininho que nem esses de noiva, mas era uma pesada cortina de peles grossa, se rasgou de cima a baixo, abrindo a passagem agora novamente para o Jardim do Éden, para a convivência, para o lugar onde Deus vem se reunir com o homem na viração do dia. E agora, a nossa missão como igreja é sermos embaixadores desse Jesus Cristo, sermos testemunhas dele e da verdade dele. E todas as outras questões que envolvem a igreja, elas se tornam então secundárias, elas acontecem sim. A nossa comunhão é importante, a nossa alegria é importante, como diz lá Esdras, quando exorta o povo, naquele momento de restauração dos muros e do serviço no templo, lá em Neemias, diz: a alegria do Senhor, não chorem, se alegrem, comam, bebam bebidas doces, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Há muitos aspectos da nossa convivência, do nosso desfrutar de Deus, mas ser igreja essencialmente é sermos testemunhas de Cristo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é fazer discípulos para que se tornem como nós, testemunhas dessas verdades eternas, dessa salvação maravilhosa, dessa promessa concretizada em Cristo, da nossa reconciliação com Deus. Se nós perdermos isso de foco, nada do que nós fizermos será igreja. Esses dias eu vi uma frase, eu não sei se eu vou me lembrar completa ela, do reverendo Ricardo Agreste, num desses redes sociais da vida aí, onde ele diz, a frase dele dizia assim: um lugar, uma igreja com assistência social e sem Cristo é uma ONG, não é igreja. Uma igreja com boa música e sem Cristo é um show, não é igreja. Eu vi um terceiro ponto que eu não me lembro agora, mas a grande questão é: se nós perdermos de vista nossa principal missão, nós perderemos todas as coisas. E é interessante, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos essa história se repetindo, se repetindo, se repetindo. Os cristãos perdem o foco ou querem ir além dele e acabam se perdendo. No início do século XX, nós tivemos, século passado já, né? No início do século passado, 1900 e alguma coisa, entre os evangélicos, o evangelho social, que foi um movimento que, nos moldes do que hoje é o movimento de missão integral, mas que acabou perdendo o foco e transformando a igreja apenas em ajudar as pessoas. Durante a Segunda Guerra, nós tivemos alguns homens, até bons, pessoas que têm obras sérias, mas que tiveram foco na igreja como apenas alguém que poderia consertar aquele mal da guerra. Como, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, que a sua teologia da esperança acaba se perdendo em algumas facetas que fogem do foco da igreja. Na década de 60, o evangelho social, lá do começo do século, começou a ter sua influência aqui no Brasil, por alguns pastores, inclusive importantes, que abraçaram essa ideia, mas que acabaram também perdendo o foco. Na década de 80, nós tivemos aí, não dentro do seio evangélico, mas a Igreja Católica pregando aos quatro ventos a teologia da libertação. E assim vai.
sempre buscando, isso sem contar aqueles que vão à igreja em busca de uma vida melhor, de uma vida social melhor, de uma comunhão melhor, mas esquecem-se do principal. A nossa missão é pregar a Cristo e esse crucificado, é pregar o Rei que veio para morrer por nós e para restaurar a nossa comunhão com o Pai, aquele que veio ao mundo para que pessoas terrivelmente rebeldes e pecaminosas pudessem novamente viver na presença de um Deus santo. Eu fico muito triste, e eu tenho compartilhado isso com os jovens da minha igreja, com os irmãos da minha igreja, porque hoje em dia, em nome de um crescimento de igreja, nós abrimos mão do verdadeiro ensino do Evangelho. Nós oferecemos um Evangelho fácil, para pessoas entrarem fácil na igreja, e depois elas saem muito mais facilmente da igreja. E nós vemos irmãos e irmãs aos montes, que sequer sabem por que estão aqui dentro. Sabem o nome de Cristo, mas não entendem 1 milímetro da obra dele em favor delas. Pessoas verdadeiramente ímpias, não uma impiedade. Quando eu falo ímpia, às vezes eu fico com um pouco de receio, porque na nossa língua portuguesa, a palavra ímpio tem o sentido de maldade, alguém ímpio, alguém mau, um bandido. Não, ímpio, que eu estou dizendo aqui, pessoas sem Deus. Porque quando eu disser a palavra ímpio, eu estou falando pessoas sem Deus, que vivem como se conhecessem a Deus. Tudo porque nós perdemos a nossa identidade e deixamos a nossa verdadeira missão. E eu gostaria de encerrar aqui. São tantas coisas que me vêm à mente que às vezes não quero passar algo extremamente pesado, mas eu gostaria de definir a missão da igreja. O que é a igreja? O que nós precisamos saber a respeito da igreja? A igreja é um povo eleito por Deus. Nós lemos lá no texto de Pedro, desculpa-me, né? Vou voltar lá ao texto de Pedro. Que diz assim: vós, porém, sois raça eleita. É um povo eleito de Deus. Sacerdócio real. E aqui a ideia de que nós somos sacerdócios, de que nós somos aqueles que intercedem pelas pessoas, não apenas, nós não fazemos nada. Assim como o sacerdote levava os pecados do povo e a intercessão pela absolvição daqueles pecados diante de Deus, nós somos sacerdócio real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, como objetivo, a fim de proclamarmos, eu estou colocando aqui, estou mudando o tempo do verbo, né? Porque estou me incluindo, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o verso seguinte: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então eu gostaria de definir a missão da igreja nos seguintes termos. A missão da igreja é ir ao mundo, fazer discípulos, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito. A missão da igreja é ir ao mundo, fazer discípulos, proclamando o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a verdade de que nós não temos justiça própria, mas em Cristo fomos feitos justiça. Pela fé fomos salvos. Pela justiça de Cristo nós somos salvos, não pela nossa. Proclamar então, fazer discípulos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito. Sem o Espírito nós não fazemos nada.
Quem diz que nós não temos o Espírito não sabe do que fala. No poder do Espírito, reunindo esses discípulos em igrejas que adoram e que obedecem os mandamentos de Deus, que obedecem agora e vão obedecer na eternidade para a glória de Deus. Essa é a nossa missão. Ir ao mundo e fazer discípulos. Se o que nós estamos fazendo, se nós estamos vivendo como igreja, é qualquer outra coisa que não cumpra esse objetivo, nós somos qualquer outra coisa, não somos igreja. Se a nossa vida, se o dia a dia que nós fazemos, tiver qualquer outro interesse que não esse, se os nossos objetivos pessoais, familiares, profissionais, não cumprirem esse objetivo, nós não somos igreja. Porque nós só somos igreja na medida em que entendemos que há algo maior do que a minha satisfação pessoal, maior do que os meus desejos, sejam eles tecnológicos ou profissionais ou emocionais, maior do que as minhas ambições, é o fato de que eu sou um instrumento nas mãos de Deus para proclamar a Cristo. Proclamar, não converter. Eu não sou o executor de uma obra, eu sou um instrumento nas mãos daquele que executa todas as coisas. E me colocar, isso é ser igreja. O restante é complemento, é bênção de Deus, né? A alegria, a comunhão, a festa, as comidas, né? Que a gente adora uma comida, tudo isso é complemento de Deus. E a minha pergunta hoje para você, meu irmão, minha irmã, é: você sabe o seu objetivo como parte dessa igreja? Você tem vindo, adorado a Deus aqui, mas o que você tem investido da sua vida pessoal, do seu tempo, do seu dinheiro, para que este evangelho, esta verdade, alcance o ouvido das pessoas? A palavra de Deus diz que Cristo não voltará enquanto o evangelho não atingir todas as nações da terra. Veja, ela não está dizendo que para que Cristo volte todos têm que se converter. Isso é uma falácia, uma mentira. O que ela está dizendo é que a igreja deve trabalhar de modo a que essa verdade seja tornada possível de ser ouvida em todos os cantos da terra. Isso é a nossa missão. Aqueles que vão ser trazidos a Cristo, isso é o Espírito que vai fazer. Mas eu não posso deixar, não. Então, meu querido, se você acha, não, pastor, às vezes eu fico até preocupado, sabe, irmãos? Deixa eu compartilhar aqui e desabafar um pouco com os irmãos. Eu tenho uma frustração. Há cerca de 6 anos atrás, eu cheguei para pastorear a igreja de Itaquaquecetuba. Alguns irmãos talvez aqui conheçam a igreja. E quando eu cheguei, havia no presbitério, no Alto Tietê, um movimento de um pastor lá que tinha bastante envolvimento com o Mackenzie, para fazer lá o Mackenzie voluntário. Já ouviram falar? Já fizeram aqui o Mackenzie voluntário? O Mackenzie ele distribui camisetas, bonés, e até, se você tiver influência política lá dentro, até consegue uma verba para fazer algumas coisas na sua igreja. Depende de quem, do QI que você tem lá dentro. E a gente fazia aquilo. Aí um dia nós fechamos a igreja e arranjamos faixas, e nessa hora o povo acha até dinheiro para fazer as coisas, almoço, tal. Vem um grupo de pessoas, corta cabelo, mede a pressão, tira sangue, depois vai embora, do mesmo jeito que entrou. E quando você falava, irmãos, nós temos que fazer aqui um evento, um momento evangelístico, ninguém está interessado na igreja. Isso, eu estou falando da minha experiência, tá? Não estou falando da sua. Pode ser que você tenha tido uma experiência melhor, mas ninguém quer evangelizar. Querem lá, camisetinha, bonezinho, fazer festa, mas falar do evangelho, não falam. E aí fica aquele evento, aparentemente bonito, colorido, todo de vermelho e branco,
Mackenzie, né? Mas não tem foco. Eu fiz um ano, no segundo a gente fez com dificuldade, eu falei, não vou fazer mais isso não. Me perdoem. Eu não estou querendo que a gente não deve ajudar, eu acho que a gente deve ajudar as pessoas. Mas quando a igreja abraça causas que perdem o foco do Evangelho, ou que a fazem perder o foco do Evangelho, em que as pessoas que estão participando daquela causa não sabem nem por que estão fazendo aquilo, tem alguma coisa errada. Me perdoem se alguém discorda, pode discordar de mim, não tem problema não, irmãos. Não vou ficar chateado com ninguém por isso. Ah, pastor, mas um dia eu fui lá, uma pessoa se converteu, amém, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que você não deva dar o seu tempo, deva participar de ações sociais. Não, faça isso. Portanto, quando a igreja foca só nisso, sem fazer o principal, pregar a Cristo e esse crucificado. Desculpa se eu falei demais.